Bem-vindo. Vou colocá-lo aqui na tela já. Thales Absab é professor, vai conversar aqui com a gente sobre um tema que o próprio Léo deixou aqui no gancho, né, para a gente tratar. O Thales é professor, é psicanalista, é professor do curso de filosofia da Universidade Federal aqui de São Paulo, a Unifesp, filosofia da psicanálise, a aula que ele dá, o curso que ele dá. Professor Thales, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, amigos, pelo convite. Estou contente de estar aqui. E nós também, muito obrigada. O Leonardo estava aqui conversando com o economista Paulo Nogueira Batista, tratando justamente, deixou ali um gancho, uma pergunta, né? Como é que a gente chegou, como é que a política brasileira produziu personagens como o Pablo Marçal e da Atena, né? Que hoje o dia está sendo muito em torno dessa cena do debate na TV Cultura de ontem, né, em que uma cadeira, uma bancada, uma banqueta ali virou um instrumento de resposta, né, na política. Então, eu gostaria de jogar essa pergunta, Paulo, começar justamente nisso. Como é que a gente chega? Por que a gente chegou a este ponto? Há uma explicação para a gente entender por que a política se tornou tão degradante, né? E o que isso afasta as pessoas da política, professor? A pergunta é para mim, né? Isso. Você comentou com o Paulo, pensei que o Paulo fosse falar, mas... Não, desculpe. Para você. Eu também estou aqui para perguntar. Desculpa, Daiane. Tá. Imagina. Veja, ainda não foi feito com cuidado uma historiografia consequente do que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos. Nós estamos falando de um processo que tem uma longa acumulação, que não é imediato. A potência social, a força social para que um delinquente desqualificado, como nós estamos vendo agora, ocupe o espaço da política no Brasil, não foi construído por ele agora, né? Nos últimos 15 dias, nos últimos meses. Isso é o processo de um complexo processo, né, que tem origem, né, na quebra do circuito institucional e junto com a quebra do circuito institucional, a quebra dos parâmetros de civilidade que aconteceram em 2014, 2015, 2016, né? E que foi, de um lado, um processo político institucional de grande porte, né? que foi o lavajatismo e o antipetismo, né? Que tinha duas facetas, uma faceta institucional se representando na política oficial, né? Nos artífices internos do golpe de 2016, e uma faceta popular muito forte, né? Em que o sistema geral da informação, do jornalismo, da grande indústria cultural da informação, né, sustentou e avalizou todo tipo de patifaria, né? Seja patifaria institucional tipo Lava Jato, que foi uma grande armação histórica, né? Seja os liberais e elegantes do Brasil andando nas ruas como massa, junto com o antigo fascismo brasileiro, advindo da ditadura militar, torturadores, autoritários, antidemocráticos, radicalmente antidemocráticos, essas pessoas andando juntas, né? Contra o mal maior. O mal maior eram os governos do PT, que eram governos de gestão modernizante do capitalismo brasileiro, que inseriram massas no trabalho,
que aumentaram a renda popular, que aumentaram a produção, o PIB. Né? Esse era o mal horroroso, que valia a pena, esse movimento todo que eu estou, em linhas gerais, aqui descrevendo, valia a pena você degradar toda a estrutura política do país até chegar na grande mentira de um Bolsonaro, um homem profundamente autoritário, profundamente ignorante, uma grosseria antissocial, né? Praticamente para fora da linguagem, mal consegue falar. Um homem desse ser alternativa para a crise da democracia do Brasil. Quer dizer, o processo de degradação que nós estamos vendo na política agora, né, ele tem história, e história densa, por assim dizer. Ele foi construído. Né? Foi construído. O bolsonarismo já foi uma grande degradação, como todos nós sabemos. Né? E o bolsonarismo foi desejado. Foi desejado pelos bons liberais, né? Foi desejado pela Faria Lima, foi desejado por milicianos, foi desejado por cortadores da Amazônia, queimadores da Amazônia, assassinos de índios. Quer dizer, o bolsonarismo reorganizou a direita, né, a setores sociais violentos de muitos modos, violentos por baixo, na base da vida social, ou violentos por cima, no alto da vida social, setores sociais muito violentos que não tinham partido político, vamos dizer, que eram dissociados, né, e foram unificados nesse projeto neofascista. Eu entendo como neofascista. Né? E isso aconteceu porque isso foi autorizado. Né? Nenhum neofascista ocupa o espaço público se setores importantes do poder, seja da política, seja da economia, não fazem ouvidos e olhos moucos e fingem que não estão vendo o que estão vendo. Né? O neofascismo é tão realmente fascista, né, que no auge do governo Bolsonaro, o governo colocou, como é próprio do fascismo, colocou todo o país para morrer. Nós podemos nos lembrar, né, que o Bolsonaro veio a público numa pandemia mundial de um vírus mortífero e cruel, para ser ainda mais cruel que o vírus e nos dizer que ele não compraria vacina e que as pessoas não deveriam usar máscara e que as pessoas deveriam ir trabalhar, evidentemente os pobres do Brasil, né, deveriam ir trabalhar sem vacina e sem máscara, porque o governo esse governo dessa grandeza sem compromisso, né, desejava que assim fosse, que as pessoas fossem sacrificadas, né? Esse é o neofascismo, é o problema do fascismo contemporâneo. Foi só nesse momento que o pacto social degradante da política, que começou com o lavajatismo, antipetismo e todo tipo de tucano e todo tipo de liberal andando de mão dadas com essa gente na Avenida Paulista para expulsar o governo petista, para tirar a Dilma do governo, para prender o Lula. Esse pacto foi feito e foi só nesse momento em que o Bolsonaro botou a vida do país em risco que alguma coisa despertou e falou, não é possível, foi longe demais. Né? Foi longe demais. Realmente foi longe demais. Né? Mas isso que eu estou falando agora é só os grandes móveis externos do processo. Né? Que eu disse que uma historiografia ainda não foi feita. Né? De como houve um alinhamento total antipetista em 2015 e 2016 de todas as televisões, todas as rádios, todas as revistas do país. Né? Um massacre que aconteceu ali, em que exatamente essa organização política
ela foi informada pela extrema-direita, no sentido que a extrema-direita comunicou a todo esse campo que se reorganizava que valia tudo, que podia qualquer coisa. Como valia tudo para a Lava Jato. Para a Lava Jato valia tudo. Os fins justificavam os meios, né? Exatamente. Valia o juiz sentar com o promotor e combinar como é que eles iam condenar. Valia tudo. Essa é a degradação que o Brasil entrou. Né? Essa degradação resultou no bolsonarismo, que é gravíssimo. Hoje ninguém é que nem na época da eleição do Collor, né? Depois que elegeram o Collor, e o Collor foi o que foi, a primeira coisa que ele fez foi roubar a poupança nacional, né? Não existia mais ninguém que tinha votado no Collor. Né? Tem uma diferença. O núcleo do bolsonarismo ativo continua funcionando. Mas hoje é como se ninguém mais tivesse participado da catástrofe em que enfiaram o Brasil. Uhum. Né? Legitimando uma direita radicalmente destrutiva. Radicalmente destrutiva. Isso agora está reposto num outro grau, com uma outra lógica, na figura desse coaching industrial, né, que monopoliza com a sua linguagem de choque, com o seu terrorismo de choque, a discussão política sobre a Prefeitura de São Paulo. Né, que é o último momento desse grande processo. Esse grande processo. Né, que já decidiu que as coisas vão nessa direção lá atrás. Lá atrás, os liberais do Brasil, os ricos do Brasil, o agronegócio, a Faria Lima, falou: tudo bem um Bolsonaro débil mental tomar conta do país. Essa é a degradação. Degradação é a possibilidade, né, de que alguma coisa tão gravemente regressiva e violenta represente alguma coisa na vida complexa de um país como o Brasil, complexo como o Brasil, e da crise mundial do capitalismo. Que nós não poderíamos ter respondido com um miliciano de quartel, né, antissocial, antidemocrático, antirrepublicano e racista, misógino. Isso é resposta. Né? Pois no Brasil ela se tornou viável. Essa é a grande mentira. A grande mentira do Brasil. Né? E agora estamos aí com essa coisa meio que entra numa lógica meio fractal. Né? Ela se multiplica a si mesma. Né? E o bolsonarismo está se reatualizando no marçalismo, por assim dizer. Né? Mas tem um aspecto que eu ainda não toquei, que é o das redes sociais, que é muito importante. Sim, muito. Eu queria, já para a gente também endossar aqui, para passar para o Paulo. Ô, Paulo, desliga esse celular aí, que esse celular é muito barulhento. Eu até fechei o seu som aqui para não... Olha, ainda mais com esse entrevistado aqui, eu vou pois é, né? Para me ajudar, né? Eu vou ler aqui algumas questões do professor Thales Absaber, que ele, quando a gente conversou, a gente vai fazendo a pauta, a gente conversou bastante por telefone, e ele... Fiquei muito feliz de trazê-lo aqui, porque ele já faz essa análise, pelo menos busca trazer muitos elementos para a gente já há algum tempo. Autor de alguns livros que eu vou colocar aqui na tela para a gente também, para quem quiser se aprofundar um pouco mais um pouco no papo que a gente vai ter aqui, é importante. Eu vou colocar aqui o primeiro livro que ele tratou sobre esse assunto, ele tem outros, mas está aqui, o Lulismo, Carisma Pop e Cultura Anticrítica, né? Ele está fazendo, tem uma trilogia, vamos chamar assim, sobre esses governos e tratando sobre a política. O segundo livro tratou sobre o governo Dilma. Vou colocar aqui também na tela, para quem quiser, está na Amazon, depois eu coloco aqui o link para o pessoal. Dilma e o ódio político, tratando também sobre esses aspectos do governo Dilma, né, o que estava acontecendo com o governo Dilma, além do movimento que ele mesmo destacou aqui, né, dessas manifestações que surgiram ali em 2013 e foram se aglutinando a partir também da Lava Jato, né, o que dava para tirar, distrair de todo aquele movimento e por que ele se deu daquela maneira, né?
E o último dessa trilogia aqui trata justamente um personagem que estava saudado aí neste último final de semana pelo artigo, aliás, do Globo, que atribuiu as medidas do governo Temer à geração de empregos do governo Lula, né? Michel Temer e o fascismo comum. E aqui eu destaco também essa questão de como esse movimento, né, que veio desde lá de trás do antipetismo e chega até o Temer e ganha força, porque é a partir do Temer que o Bolsonaro é eleito, né, Paulo? Então, para quem quiser depois se aprofundar nessa leitura, porque eu acho que ela é importante para a gente entender, até porque muitos dos nossos internautas aqui falam o que aconteceu, né? Por que a gente chegou até aí do ponto de vista de tantas medidas, tantos projetos sociais, tantos avanços, conquistas que foram garantidas por governos Lula e Dilma, e que, a partir de um determinado momento, isso tudo deixou de ter a importância. Paulo, você está cheio de anotações aí, e vou passar para você aqui também para fazer uma pergunta para o professor. Tá bom. Professor, primeiro eu queria agradecer a um intelectual que entra num debate que o país precisa fazer. Nós precisamos debater a nossa história, precisamos debater as opções políticas que nós fizemos, precisamos perder qualquer pretensão sacralizadora das nossas decisões, não precisamos de mitos políticos, precisamos de líderes que a gente possa debater, confrontar, que possa, assim, realmente, democraticamente, fazer essa discussão. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu estou, assim, feliz com a notícia de que tem livros publicados, o senhor publicou 3 livros, pelo amor de Deus, vou ter trabalho, mas é um trabalho que eu gosto de ter, vou ter que ler, infelizmente não pude fazer isso até o momento, fiquei discutindo, mas e aí, então, mas enfim. Professor, você imagina, né, como é difícil, né, você pegar de orelhada as coisas, mas eu quero entender algumas coisas, que eu acho que dá para a gente fazer uma conversa aqui, que eu acho uma conversa importante. Eu queria entender uma coisa. Quando o senhor fala da degradação do Estado brasileiro, a degradação do nosso sistema político, a degradação do nosso Estado, mas é isso mesmo. O bolsonarismo, o advento desse bandido, não importa, desse líder fascista, desse fascismo miserável que vê aí, sem projeto de nação, sequer projeto de nação, porque na Itália os fascistas têm um projeto de nação, né? Vamos dizer assim, isso daí tá meio, né? Nem isso tinha, era um fascismo de mercadoria, né? Vamos dizer assim. Então, até aí, então, acho que eu entendo. Eu queria entender como é que a gente pode enxergar, como é que o senhor enxerga aquilo que foi, na minha opinião, uma vitória que o povo teve. E foi a derrota do Bolsonaro por uma margem até pequena, ali, né? Pô, foi uma suada, né? Nós fomos tirar da cadeia o nosso candidato, fizemos uma mobilização, e bem, conseguimos, mas olha, ali no olho eletrônico. Vamos dizer assim, até o último momento, pessoas assim conscientes estavam olhando para lá e nós continuamos assim. A gente vê as pesquisas, a gente vê assim, estamos num ambiente assim, temos um presidente popular, mas estamos num ambiente de sufoco, estamos num ambiente que, olha, temos que consolidar uma vitória que o trabalho aí, olha, vai saber para quantos mandatos for, a gente precisa torcer para conseguir renovar esses mandatos, porque a coisa é complicada. Aí eu quero perguntar, eu não entendi o seguinte, a gente começou a reverter esse projeto nefasto, esse projeto de submundo, esse projeto de prostituição nacional, que é o bolsonarismo, ou a gente ganhou o governo, mas a herança é tão pesada que o governo está dominando e mandando, e, na verdade, o bolsonarismo governa por outras mãos, aquela herança maldita não saiu. Eu queria que você explicasse, para poder entender, porque, na minha opinião, eu acho que nós tivemos uma vitória e agora tem que reeleger, agora tem que, enfim, temos essas eleições para governador, já são o primeiro passo, enfim. Queria que você, por favor, o senhor, desculpe, eu aprendi que entrevistado a gente chama de senhor, mesmo quando é mais novo, você deve ser mais novo que eu, mas mesmo quando é mais novo assim, eu queria que você explicasse, olha, como é que é? A degradação continua, conseguimos interromper, ou seja, explica, por favor, para eu poder entender um pouco isso aí, que, enfim. Sim. Primeiro, eu queria agradecer que a Daiane
colocou esses livrinhos aqui para as pessoas saberem que eles foram feitos. Esses livros eles têm a característica de terem sido escritos no calor do processo histórico. E os três juntos dão um acompanhamento, uma espécie de filme desse processo em que o fascismo comum, essa reorganização autoritária, ignorante, antidemocrática, e que parte do princípio de que se rompe todos os contratos por princípio. Isso é comum de todo esse campo neofascista, né? Você rompe tanto com a Constituição, né, quanto rompe todos os tratos civilizatórios, científicos, as construções mediadoras de políticas sociais. Tudo isso é tábula zero para essa gente, né? Tinha aquela coisa que o Max Weber dizia, né, que é um modo sintético de dizer algo que é verdadeiro, mas que elide muitas complexidades, né? Que o Estado é o detentor legítimo da violência, né? É a instituição que tem a legitimidade de operar a violência social, né? A polícia, né? O que os fascistas estão dizendo é que eles são os detentores legítimos da violência. E o Estado é eles, né? Na conflitiva geral de uma democracia liberal que está permanentemente disputando o Estado, esses caras dizem o Estado somos nós, e eles dizem a partir da violência, né? É uma espécie de tautologia, né? Eles podem tudo, eles podem a arrogância, eles podem a mentira, eles podem a calúnia. Ora, isso não foi... Aí eu estou falando de novo, né, da lógica operatória, de como funciona a produção social neofascista, né? Mas tudo bem. Então, esses livros são ensaios relativamente curtos em que eu tentava colocar todos os elementos que estavam em jogo em cada um desses três momentos, né? No auge do governo Lula, e tentar entender o grande sucesso do governo Lula, que é aquilo que precisou ser destruído violentamente, destruído pela raiz, né? O lavajatismo e o antipetismo, imputando ao PT a corrupção endêmica do capitalismo brasileiro, que não foi o PT que inventou. Nem pensar, né? Nem pensar, né? Todo mundo sabe, mas veja a arquitetura ideológica muito bem feita e que a esquerda não conseguiu responder, diga-se de passagem, né? Mas, de todo modo, a gente pode lembrar aqui, o Lula terminou seu segundo mandato com 86% de aprovação de bom e ótimo. Coisa que nunca foi vista, como ele gostava de dizer, né? Porque para os parâmetros muito atrasados, muito violentos, muito antissociais, de muito cinismo com a vida popular, o governo do Lula foi bastante razoável para o Brasil. Bastante. E foi reconhecido. Um pouquinho mais que razoável, né? Um pouquinho mais que razoável. Poderíamos dizer bom, né? Foi um governo bom para o Brasil, para as condições do Brasil, né? Mas muito bem, tão bom que elegeu a sua sucessora, politicamente desconhecida. Aí entramos no segundo capítulo, né, desse processo, né? Que conseguiu se reeleger, porque continuou a onda de crescimento e desenvolvimento social que começou no governo Lula, e aí veio a guerra total, como nós sabemos, né? A partir de 2015 foi guerra total e absoluta, né? Esse processo foi muito profundo, Paulo, muito profundo. Ele hegemonizou, ele unificou, né, a comunicação pública nacional. E ele foi tão radical e tão profundo que, para barrar o PT com um candidato assim, catastrófico para o país, como seria o professor da Universidade de São Paulo, Fernando Haddad, como presidente, eles aceitaram
E não só aceitaram, gozaram com a ascensão do terrorista antissocial, terrorista antidemocrático, Jair Bolsonaro. Ninguém sabia que o Bolsonaro ia tentar um golpe. Apesar dele ter dito isso a vida inteira, ninguém sabia. Foi uma surpresa para todo mundo, Paulo. Todo mundo ficou surpreso que o Bolsonaro tentou um golpe. Que coisa, né? O cara que sempre disse, né, que a primeira coisa que ele faria, se ele fosse presidente, seria fechar o Congresso. Um cara que disse em público que, se fosse presidente, mataria 30 mil pessoas. Ele tentou matar 30 milhões na pandemia. Tentou matar. Matou 800 mil. Né? Porque é isso, não tem humanismo nenhum aí. Não tem compromisso com nada aí. É a catástrofe que você estava falando, que aconteceu no Brasil. Então, Paulo, o que eu entendo é o seguinte: a partir da pandemia, houve uma alteração de jogos de poder, e nós temos que admitir, os mesmos que prenderam o Lula o soltaram. Houve uma avaliação em algum lugar, que nós não sabemos onde é, em algum clube, em algum restaurante, ou em alguns restaurantes e alguns clubes, em algum clube paulistano de Brasília, né, que se percebeu por cima, né, porque não foram as pessoas que estavam lá falando bom dia, presidente, durante 2 anos, que soltaram o Lula. Foi o mesmo Supremo Tribunal que o prendeu. Né? Então, houve uma mudança de fase aí. O Bolsonaro foi longe demais na sua destrutividade. E foi a pandemia, quando toda essa classe média, todos esses ricos do Brasil tiveram as suas próprias famílias, filhos e netos colocados na linha de extermínio do bolsonarismo. Não mais só os pobres do Brasil, os índios da Amazônia, mas todo mundo entrou na linha de extermínio do bolsonarismo. Porque, de fato, era fascista. E o fascismo sempre precisa de uma mortandade social. Aquela ali foi a tentativa do Bolsonaro, que matou 800 mil pessoas. Aquilo ali reverteu o quadro simbólico muito radicalmente construído em relação ao Bolsonaro. Mas o processo todo da política, nós nunca tivemos um Congresso tão degradadamente de uma direita tão voraz, né? Tão estúpida na sua baseada em anticomunismo banal, né? que é uma espécie de comunismo primitivo. É quase fisiológico. Exato, que não corresponde aos fatos de nada, mas que gera essa sensibilidade, que não é uma sensibilidade, gera essa grande grosseria política. O Congresso é inteiramente de direita. Inteiramente de direita. E grande parte é essa direita degradada, que é essa direita oportunista, excitada oportunista, né? Que usa, inclusive, o Congresso para alimentar as suas redes sociais, que são os novos partidos. Não tem mais partido político. Os partidos políticos são os milhões que um político agrega num sistema de comunicação de massa que lhe pertence. Como é que aqui agora na disputa da Prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal tem redes com dezenas de milhões de pessoas que eles comunicam diretamente, e os outros candidatos têm que ter 30 segundos, 40 segundos na televisão? Daí a gente vê que está tudo desequilibrado. Está tudo desequilibrado. Chama atenção até nesse processo, né? Durante o debate agora, eles ficam, vejam minhas redes sociais daqui a pouco. Isso. Vou colocar isso nas minhas redes sociais. Faz uma pergunta e não responde. A minha resposta vai estar na rede social. Na rede social, porque ele controla. Ele foi ser candidato porque ele controla já de saída as redes sociais, que é o quê?
é uma indústria cultural de propaganda fascista. É uma indústria cultural de propaganda fascista em que ele é a mercadoria, o personagem, o diretor, ele é o Hitler, o Goebbels, o Silvio Santos e a própria mercadoria, que ele vende vento para as pessoas, né? Cursos para serem como ele. Aí a gente vê, aí, Paulo, a gente está vendo o grau mais avançado da degradação da política, né? Que é o capitalismo corroendo por baixo as possibilidades da política e gerando essa política, né? Veja na minha rede social, né? A garantia sou eu e o fetichismo da mercadoria sou eu, e eu garanto a sua excitação, porque não se trata de outra coisa. Política como entretenimento, política como excitação, política como baixaria, né? Isso é briga da esquina, né? É briga no bafão, mas não é, porque isso está ampliado numa rede de ligação e de desejo, em que o Pablo Marçal controla 30 milhões, 40 milhões de pessoas diretamente. Diretamente. Essa é a crise da nossa democracia vendo por outro lado. Pessoas que já não têm mais nenhuma relação, Paulo, com a história, com o coletivo. Pessoas que a vida para elas está perdida. Elas não acreditam mais em nada. E esse é o discurso desses caras. Não acredite em nada. É tudo mentira. Acredite só na palhaçada que eu te ofereço. Só na excitação que eu te proporciono. Né? É como se fosse um Silvio Santos ou um Luciano Huck político com a própria rede pessoal de influência e que funde seus interesses políticos com a sua linguagem do seu entretenimento. O Pablo Marçal, quando o Rio Grande do Sul estava debaixo de água, ele veio nas suas redes sociais mentir. Foi, inclusive, assim, para tirar vantagem. Veio mentir. Mentir que o governo estava impedindo os caminhões de ajuda humanitária de chegar ao Rio Grande do Sul. Mentindo na cara de pau. Para tirar vantagem, porque ele é mais importante do que o governo do Brasil. Isso foi tão escandaloso que até a Globo News falou, não é possível. Esses caras estão atravessando, são atravessadores da informação. E isso foi o fascismo ali. Eles entraram com tudo para desorganizar tanto a política de auxílio, de ajuda, de reconstrução, e para tirar vantagem da tragédia. São uma espécie de abutres da degradação social, econômica e política. Né? É o que foi o Milei na Argentina. Agora, por onde eles estão funcionando? Por alguma coisa que está no interior das redes sociais, no interior da comunicação de massa pela internet, que legitima, autoriza, permite a invasão dessa lógica sobre as pessoas. Outro ponto complicado. No nosso governo, o governo democrata e de esquerda, a gente vai indo para agora completar 2 anos e não foi feito nada em relação. A única coisa que foi feito foi, de fato e profundo, foi o Alexandre de Moraes, que está sozinho nessa batalha, barrando o Twitter neofascista. Mas a gente não tem nenhuma, de fato. Claro, o Congresso de Direita não permitiu. Permitiu porque eles existem aí. A política deles está aí.
Eles não querem que nada seja tocado aí. Então, eles podem mentir, ofender, inventar. Como assim? Como assim? Esse conjunto de violências paranoides que tá sempre, que é o que aconteceu lá atrás. Você pode fazer qualquer coisa para derrubar o seu adversário. Porque ele não é um adversário, ele é um inimigo. Como dizia o Olavo de Carvalho, esses comunistas todos, eles não merecem o feijão e arroz, que hoje não tem nem que falar com eles. A gente tem que destruí-los permanentemente. Então é isso, comunista. A Tabata Amaral é comunista, não sei o que é comunista. E aí o cara chega no espaço público, mente diretamente, o candidato à esquerda é um drogado. E fica o dito pelo não dito. Quer dizer, veja, eles estão numa outra velocidade. Eles estão super acelerados, por assim dizer, com as suas redes de milhões, e a nossa política é lenta. Porque a nossa política é baseada em história, é baseada em ciência, é baseada em construção de conhecimento, tudo isso é lento. Né? Bom, e tudo isso são más notícias, coisas complexas, mas que nós temos que saber, porque se nós não soubermos, nós não conseguimos combater esse neofascismo. Né? Então, eu concordo com você, o governo petista é um governo flutuando, quase como uma ilha num mar de catástrofes que foram criadas no Brasil. E que é isso. Olha, o Brasil está queimando já há 15, 20 dias. Hoje o governo vai fazer um núcleo, centralizar as informações para fazer uma política. São 20 dias. Na internet, nós sabemos, a extrema-direita queimou o governo Lula junto com o Brasil. E essas coisas já eram meio pensadas juntos. Os responsáveis por queimar o Brasil, que são agregados do agronegócio, também são ligados às redes de extrema-direita. É todo um sistema. E isso daí era assim, você queima em massa, queima coordenadamente, a culpa é do Lula. E ficou sendo do Lula. Porque nós não estamos entendendo a razão desses caras, os instrumentos desses caras, os poderes desses caras. E a velocidade que eles usam esses instrumentos, né? Exatamente. A gente ainda acha que a política é a instituição. Gente, eles derrubaram a Dilma num ano e botaram o Lula na cadeia no outro. É muito poder, Paulo. É muito poder. Né? Deixa eu ponderar um pouco. Posso ponderar um pouco? Peraí. Vamos lá, vamos organizar aqui a questão para a gente também não fazer um debate propriamente dito, porque a gente trouxe aqui o professor para a gente conversar. Eu vou colocar aqui alguns comentários dos nossos internautas e já te passo, Paulo. Tem aqui, o Cláudio Alves manda: Paulo, nossa burguesia não é parte irracional? Perguntou ele aqui. O Guilherme Fernandes diz: o Aécio pedindo, lembrou, né? O Aécio pedindo a recontagem, parte desse processo aí também. O Francinaldo destacou aqui a excelente entrevista. Tem muita gente pedindo para fazer cortes dessa entrevista, porque é uma análise que muitos dos nossos internautas, durante o transcorrer dos nossos programas, sempre pedem aqui. E tem um comentário também da Lini Valério, ela diz assim: que demais essa análise do professor Tales, né? Obrigada por existir 247. Nós que agradecemos aqui a participação do professor. Diga, Paulo. Olha, eu também estou agradecendo a presença do professor. Agradeço, inclusive, sua ousadia de falar com ideias que são absolutamente não convencionais. Não são ideias que todo mundo consegue compreender e aceitar, e certamente você vai comprar uma boa briga ideológica. Parabéns por fazer essa briga. Intelectual existe para isso, para falar, não para expor ideias convencionais, mas até por ideias desafiadoras. Então, olha, eu queria dizer assim, isso eu estou fazendo isso de uma maneira absolutamente honesta, correta, diante do que o senhor está enxergando, com os métodos que o senhor tem. Então, olha, eu acho legal. Não quer dizer que eu concorde com tudo, porque eu não concordo com tudo, e eu acho bom que o senhor tenha dado essa oportunidade de a gente ter uma conversa a respeito disso, que eu não quero nem fazer. Eu queria ponderar algumas coisas, colocar umas perguntas aí.
primeiro ponto. O senhor acha que embora a gente tenha ganho essa eleição presidencial, com Lula, num momento difícil, né? Até pior do que hoje, né? Estamos assim reconstruindo, saindo ali da cadeia, né? Vamos simplificar, né? O máximo assim, e era assim, nós conseguimos uma vitória. O senhor acha que depois disso, esse poder que o fascismo bolsonarista acumulou, ele continua tão poderoso assim? O senhor não acha que há sinais de que, vamos dizer assim, sabe, se desfez em alguns lugares aquele fervor, aquele fanatismo? Eu não sei, a minha impressão não é que o mundo continua polarizado, para usar um termo civilizado, né? Polarizado. Parece que é Corinthians e Palmeiras. Não é. É outra coisa, né? É uma coisa um pouquinho mais grave isso aí. Mas, enfim, o mundo continua, isso no mundo inteiro está assim. Né? Então, o Brasil também segue assim. Agora, o senhor acha que a gente não conseguiu nenhuma vitória com esse governo Lula? O senhor não acha que a gente conseguimos um governo, que o Lula não está numa perspectiva de andar para trás? Ele está na perspectiva de ir para frente com esse governo, com as circunstâncias, idade, tem questões aí que nós temos que ver. Mas tem uma questão, assim, eu acho até, inclusive, assim, que, vou dizer assim, a economia se recupera um pouco e cria um pouco de emprego, que é indispensável criar numa situação dessa, e está conseguindo manter uma aprovação popular, que se caísse muito seria terrível, mas está ali meio assim. Ou seja, eu sinto que a gente está conseguindo fazer um governo que está confrontando essa força do mal. Vamos chamar do mal, porque para simplificar, né? Essa força do mal. E eu não sei, assim, eu acho que estamos rumo, essa que eu estou pensando, é isso que podemos ter no horizonte, uma nova vitória heróica sobre o fascismo. Eu acho que na próxima eleição presidencial é realista imaginar. É realista, estamos conversando aqui, muita antecedência, mas pensar que podemos ter uma vitória heróica. Não vai ser fácil, de maneira nenhuma, mas o chefe do fascismo, ele está quase na cadeia, está quase voltando para a cadeia. E o segundo também está ali, né? Também tentando ser governador de São Paulo, né? Não é uma grande parada, não é uma grande... Ou seja, o que a gente... Se ele conseguir ser candidato, se ele conseguir ser eleito de São Paulo, é um ponto perigoso. Mas, por enquanto, isso ainda não aconteceu. E se acontecer também, não é, o jogo não se resolveu no estado de São Paulo. Você acha, assim, que está tudo a favor deles ou tem alguma coisa a nosso favor? Porque eu acho que tem algumas coisas que são a nosso favor. O imperialismo já viu que esse fascismo, do jeito que ele é muito selvagem, ameaça o imperialismo. O Império Americano, ali dentro, está assustado, né, com seus representantes locais e não está feliz, assim, achando que tudo bem. Portanto, sabe que na América do Sul, se isso se mexer, o resto do continente pode ir embora junto. Que agora está ali, né? Diga, professor. Então, professor, exatamente. Muito bem, Daiane, você não precisou... Eu ia passar a bola, deixa eu passar a bola, professor. Diga, professor, diante desse turbilhão aí. Sim, Paulo. Turbilhão Moreira Leite. Não, eu estava falando até agora do fato político real de que um franco-atirador paraquedista que caiu do céu, neofascista, em São Paulo, que vem coaching, que vem direto das suas redes sociais da internet, em 30 dias ocupou a competição com os políticos de direitas tradicionais apoiados pelo bolsonarismo centrão e o político de esquerda que vem construindo uma carreira digna, importante, fundamental há 10, 15, há 20 anos. E da noite para o dia, essa coisa aparece ocupando o mesmo lugar. 30, 30, 30. Portanto, essa é a demonstração
de que subterraneamente, aquilo que a esquerda nunca quis ver, está o movimento fascista acontecendo com muita força. Isso é para a gente perceber. O que a gente não percebeu em 2018, quantidade de colegas, professores, intelectuais que vinham a público dizer que o Bolsonaro não ganharia eleição, era uma grandeza. Quer dizer, estávamos completamente equivocados, porque não estávamos prestando atenção. Agora, então, era disso que eu estava falando até esse momento. Agora, eu concordo com você. O governo Lula, nessa circunstância, e sobre o garrote de um Congresso extremamente retrógrado e voraz, que foi um Congresso que recebeu a benesse do seu Bolsonaro de alienar uma parte substancial do orçamento da União, que tem que ser diretamente para o Congresso. O Bolsonaro criou esse duto direto, né, de dinheiro do Estado para o Congresso. Agora o Supremo está tendo que reagir, está tendo que responder a isso. Quer dizer, esses caras não precisam prestar contas, eles não precisam dizer para onde o dinheiro vai. É uma fábula, né? Isso não é corrupção, isso é corrupção estrutural do Estado. Né? Os caras estruturaram o Estado para sua corrupção. Não precisa de mensalão. Os caras tiram direto do cofre, direto do tesouro. Não precisa de mensalão. Não precisa pagar nenhum intermediário. Os caras botaram o duto direto do tesouro. O Bolsonaro fez isso. E o Lula tem que pagar isso. Né? Com essa situação péssima e, ao mesmo tempo, com as redes bolsonaristas queimando permanentemente, Paulo, enquanto nós estamos falando aqui, eles estão queimando lá. Estão queimando a civilidade, estão queimando a solidariedade, estão queimando o compromisso com a inteligência, o compromisso com a construção de uma inteligência pública. E eles são milhões, né? Como o Pablo Marçal demonstra. Né? Então, essa é a situação. Eu acho, sim, o governo está fazendo coisas bastante significativas num quadro desse. E que vão aparecer onde é próprio do entendimento do Lula do que deve ser um governo. Vai aparecer na renda dos pobres, no emprego e na renda. Né? Há uma série de medidas. Né? Por exemplo, essa proposição que o Lula faz questão de que pessoas que ganham até R$5.000 não paguem imposto de renda. Isso é importantíssimo, por exemplo. Importantíssimo. Isso é aumento de renda de uma classe média baixa e de pobres. Porque é isso, porque agora nós vimos, né? O governo está garroteado, agora falando do governo. Garroteado porque tem que pagar os controles fiscais, né? Que a grande direita, impôs ao Brasil. Né? Então o governo pode gastar. O Fernando Haddad fez uma complexa engenharia financeira e conseguiu criar uma regulação fiscal que permite o governo ter uma mínima margem e pagar as contas do Estado. Porque o bolsonarismo não pagou nada. Não fez nada, inclusive da sua própria ideologia. Nada. Né? Rompeu lá o limite fiscal 3 ou 4 vezes, né, ao longo do governo. Né? E foi isso que ele fez. Né? Então, assim, uma engenharia complexíssima, sobre ataque permanente dos economistas liberais da Faria Lima, não porque o governo não vai fazer, o governo está fazendo, mas não vai fazer. Né? Como bem disse a Daiane, né? O governo Lula gera empregos, mas foi o Temer. 6 anos atrás.
Aliás, dentro desse gancho, Olha, foi durante muito. Foi Fernando Henrique. Durante esse Sim. início do governo Lula, muito se falou também dessa questão econômica, né, de qual impacto isso teria, de fato, na vida das pessoas e como elas interpretariam esses ganhos econômicos, né. Então, o governo fez uma série de medidas já no início do governo, num primeiro ano, um ano de mesmo garroteado, conseguiu trazer resultados. E agora começa a colher, o próprio presidente diz isso, estamos colhendo. Mas muitos analistas, sociólogos, analistas políticos falavam assim, olha, o estágio que está, e aí entra esse fator rede social, esse antifascismo, essa ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo, essas questões econômicas talvez não tenham o efeito que se espera na popularidade do governo, né? Porque a vida das pessoas pode melhorar, mas a popularidade pode não subir acompanhando essa mesma melhoria. As pessoas precisam sentir mais, etc. E aí isso faz com que a gente também reflita sobre os dois governos, o governo 1 e 2 do Lula e os próprios governos da Dilma, que tiveram tantos ganhos sociais, que o governo agora teve que reconstruir boa parte desses programas sociais, dessas medidas estruturantes ali para o desenvolvimento, para o combate à desigualdade, fome, né, tirar o Brasil do mapa da fome, etc., e que, aparentemente, tudo isso ficou perdido. O Paulo, até numa conversa que a gente estava internamente, ele falou assim, mas, poxa, o governo Lula foi eleito com base justamente nesse aspecto, né, de como a vida das pessoas mudou e por isso o Lula foi eleito. Mas a gente percebe que há uma disputa na cabeça das pessoas em relação a essas conquistas. E isso o professor aborda bastante nos seus textos, nessa análise. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que o senhor vê isso. Por que essa distância entre aquilo que as pessoas olham e veem, esse cara mudou o Brasil. A disputa hoje na eleição de São Paulo, inclusive, é essa, né? Transferir os votos do Lula para o Boulos, porque as pessoas não fazem essa associação direta, o que antigamente até se fazia mais, mas hoje não se faz diretamente. O presidente tem que entrar muito na campanha para que essa transferência seja efetiva, por conta talvez dessa distância entre associar essa política a esse personagem que o Lula apresenta como seu apoiador, como seu candidato de preferência. Como é que a gente pode olhar essas distâncias, professor? Sim, Daiane, eu acho que o problema é exatamente esse, né? Que você desenhou aqui para a gente. Alguma coisa aconteceu no Brasil de 2013, 14, 15 para cá que gerou uma outra sensibilidade, subjetivação e um outro lugar da política. É isso que eu estou sugerindo aqui. Um outro lugar da existência política, né? A gente pode, nessa coisa de reconstruir o processo histórico, a gente pode lembrar, né, nessa dimensão que você está falando, Daiane, a gente pode lembrar que antes das crises ali, das revoltas de 2013, que começaram com uma esquerda socializante e terminaram com a tomada da direita do espaço público em um mês, né? Naquele momento, a Dilma tinha 60% de aprovação. Era muito alta a aprovação da Dilma. Passada aquela crise, em um mês, a aprovação da Dilma caiu para 27%. Então, você vê que tem dois mundos aí. Tem dois mundos. Ali houve uma quebra que foi ocupada pela nova direita, que começou a inventar a nova direita, mas que mostra que essas construções políticas, inclusive reais, né, no nível da renda, no nível do emprego, elas não são suficientemente sólidas. Porque a gente tem vários problemas aí. Um problema é que a vida continua dura, mesmo com emprego e mesmo com vantagens comparativas. A vida continua muito dura, porque
Porque a exploração, em geral, do trabalho do Brasil, de longuíssima duração, ela continua muito alta. E as dificuldades nas grandes cidades, a ausência de serviços públicos, aquilo que se reclamava lá em 2013, né, que a direita disse, cadê os serviços públicos? Cadê a educação nível FIFA e o SUS nível FIFA? Que eram uma malandragem. Aí bota o Bolsonaro para destruir o SUS. Uhum. Eles não têm compromisso nenhum com nada. Eles são neoliberais radicais. Né? Mas eles usaram isso. Né? Porque eles usam qualquer coisa. Usam qualquer coisa. E aí a gente entra para o segundo lugar. Eles usam qualquer coisa. Quem são esses 27% de excitados que são perversos, sádicos e paranoicos, que sabem que o Pablo Marçal é um cafajeste, sabem que o Pablo Marçal é um estelionatário, sabem que o Pablo Marçal é um malandro e que ele não tem nada para oferecer. Mas são aderidos a ele. Uhum. Né? São como ele. Né? E esse é um problema, porque essa direita ela não produz razões. Isso que a gente está fazendo aqui. Né? Ela não produz razões, ela produz história, ela não produz mediações, ela produz identificação direta. O que o Pablo Marçal vende e o que o Bolsonaro vendia é seja igual a mim. Faça como eu. Né? O Pablo Marçal vende diretamente isso. Você vai comprar aqui os meus cursos, 2.000, 3.000 reais, e você vai ser eu. Esse é o coaching. Você vai ser eu. Ele é a mercadoria. Ele é o fetichismo da mercadoria. E essa é a potência dele. É o puro carisma pop, que é o puro fetichismo da mercadoria encarnado. Uhum. Né? Isso é muito complexo, né? Porque esse é um estágio do capitalismo contemporâneo. As pessoas não querem mais saber de trabalho mental, de construção de contratos, de construção de história. Elas querem o coaching, elas querem o influencer, elas querem a excitação imediata e o ganho mais rápido possível. O resto é o longo trabalho de um país de recuperar a sua longa história de exclusão, violência, que é um longo trabalho. Isso é parte dessa sociedade do consumo. O consumo faz isso, né? Você quer só consumir. Exatamente. E aproveitar liquidamente aquilo que lhe dá prazer e descartar aquilo que não... Que foi a crítica que eu fiz no livro sobre o Lula, que a produção de desenvolvimento social pelo consumo, que foi uma mudança no capitalismo brasileiro, que foi feita, não foi acompanhada de uma suficiente consciência histórica do processo da cidadania, dos direitos. Não foi. Né? Isso facilmente se deslocou para outro lugar. Uhum. A direita capturou isso daí. Isso é gozar de mercadoria, fetichismo da mercadoria, riqueza, ostentação, enfim, não é cultura de esquerda. Uhum. Não é. Posso falar um pouquinho, Daiane? Sim, Paulo. Eu queria falar. Porque é o seguinte, olha, Thales, está muito bom. Eu acho que estamos andando para uma conversa muito produtiva. Eu queria acrescentar uma coisa, é o seguinte. A grande verdade é que, com todas as melhorias que nosso governo promoveu, com todos os benefícios, conquistas que ele permitiu, a vida continua difícil. A vida continua dura. Entrar na escola é difícil, entrar na faculdade é mais difícil. Realmente subir na renda não é uma coisa que vem pelo Bolsa Família, não é uma coisa que realmente é difícil, é uma luta, é um combate, é uma guerra por oportunidades. Ou seja, a vida continua dura. A vida continua dura e vai continuar dura. Ou seja, o nosso governo tem que estar a todo momento sendo testado, porque nós trabalhamos com realidades. Nós trabalhamos com
inteligência, com raciocínio, com verdades. O outro lado trabalha com sonhos, sonho racista, sonho de uma superioridade de outra forma, de opressão absoluta, de regressão, de semi-escravização, né? Porque tem uns projetos fascistas, gente, que está imaginando que as pessoas vão ter uma regressão social desse tipo. Nós trabalhamos com realidade, ou seja, então, a nossa dificuldade, o nosso desafio é maior, porque a gente conquista, a gente está aqui, agora tem que ter respostas amanhã. Porque amanhã o nosso eleitor, a nossa base social, o operário que é consciente, ele não é manipulado, ele vai ver, porra, minha vida está igual, a vida do meu filho está difícil. Ou seja, nós temos esse dever, esta necessidade permanente de oferecer e de encontrar saídas racionais de progresso social, racionais de economia, ou seja, a todo momento nós seremos desafiados. Isso é uma discussão. Não adianta achar que a gente vai chamar uns 4 marqueteiros e vai inventar um pouco. Não vai. O marqueteiro pode fazer um serviço muito bom por algum tempo, mas ele não é um governo que se quer sério e que quer um projeto de mudança real. Que é o nosso projeto, né? É o que é a nossa razão de viver, vamos dizer assim. É isso. Paulo, tem aqui o Shaolin Sampaio, mandou um super chat aqui no apoio, e depois ele mandou um outro comentário aqui, já para a gente fechar. Ele disse, professor... Aumentou o apoio agora, né? Melhor, hein? Gostei desse. Deu 2, agora deu 20. Ele diz aqui, professor, você acha que Bolsonaro tem consciência do que é o fascismo, do que é fascista, comunismo, sabendo que ele nunca leu um livro e não tem nada, né, na cuca, com exceção da tortura, né, de tortura, ditadura e autoritarismo que ele sabe bem. Zando São Luís do Maranhão aqui, o nosso internauta. Para fechar aqui, já agradecendo o professor pela entrevista, muito boa, a gente certamente vai abusar um pouco mais do conhecimento e da forma também didática de trazer esse raciocínio, né, desse entendimento, essa compreensão, que para a gente aqui, às vezes, demora uma batalha de um dia inteiro, né, Paulo, de entrevistas, para a gente chegar a alguns pontos. Obrigada, professor. Muito obrigado, Daiane. Muito obrigado. Eu comento essa pergunta? Sim, por favor, do Shaolin aqui. Sim. Conclua, para você concluir aí. Não, Shaolin, veja, o Bolsonaro foi formado na tradição autoritária do golpe militar, com toda a complexidade do que foi o golpe militar brasileiro, que foi uma situação complexa mesmo, porque estava se rompendo um processo ali de autonomia nacional e de construção de uma inteligência nacional, de transformação profunda, que estava acontecendo no Brasil desde a década de 30, né, e que estava muito adensado no começo dos anos 60, né, com muitas possibilidades de uma reestruturação de base do país que estava em jogo. Isso foi rompido com a grande pressão da Guerra Fria, que enquadrava tudo, foi violentamente rompido, foi destruído esse projeto que vinha por décadas, foi destruído com base em repressão policial e militar, né? Repressão, censura, prisões, tortura e exílio, assassinato, desaparecimentos, né? Então, com base em repressão, mas com o começo da construção de uma coisa desconhecida e nova, que foi a cultura da ditadura militar, que foi a cultura de massas, né? A cultura de massas regulada fortemente pela Rede Globo, né? Mas que é a cultura da propaganda, do consumo, do carro. Então, por um lado, a ditadura violentava e censurava e reprimia, por outro lado, ela dava um novo horizonte de desejos conectados ao modo industrial americano de ser. Esse negócio, com a democratização posterior, só se completou como um modelo realmente possível para o Brasil, não excludente, no governo Lula.
que foi o governo da grande integração no consumo e da transformação do capitalismo brasileiro num capitalismo de sociedade de massa de consumo, por alguns anos. Em seguida, reverteu tudo para o passado, né? Mas, então, assim, o Bolsonaro, nesse panorama, ele era o quê? Ele era um baixo oficial do Exército ligado à repressão militar mais violenta e estúpida. E, como político, ele foi o quê? Ele foi, durante toda a redemocratização, o político que mantinha os interesses e a garantia de que os torturadores de 64 não seriam punidos. E foi essa gente que manteve o Bolsonaro na política por anos, até a crise de 2013, 2014, 2015, 2016, que embaralhou e destruiu todas as referências da política brasileira, e esse capitão ligado aos porões da ditadura, às milícias do Rio de Janeiro, completamente ignorante, mas ao mesmo tempo, veja, ele sempre, assim, é do mesmo modo com que o Guedes era ligado ao governo Pinochet no Chile. Esses caras são autoritários, anticulturais e antidemocráticos, mas eles são radicais neoliberais. Eles acham que tem que cortar a responsabilidade pública e de Estado. O que é, num país como o Brasil, com os atalhos do Brasil, é uma catástrofe. Total. Uma catástrofe. Então, não é assim, o fascismo do Bolsonaro não é o do Mussolini, né? É autoritarismo brasileiro que está baseado na tradição escravista brasileira, né? Antissocial brasileiro, que é contra o próprio povo brasileiro, e daí o racismo, né? Autoritarismo brasileiro, mais neoliberalismo radical, moderno, mundial, que diz não precisa mais ter Estado, que no Brasil é catástrofe. É catástrofe. O Brasil precisa, a pobreza do Brasil precisa do Estado. É absolutamente demente pensar o Brasil sem Estado. Né? É pensar o Brasil sem SUS, é pensar o Brasil sem educação pública, é pensar o Brasil... Quer dizer, é uma demência completa. No entanto, esses caras conseguiram se colocar, cindir a vida social e se colocar como uma espécie de hegemonia dessa barbárie. Eles conseguiram isso. Né? E aí eu acho que nós, por não entendermos direito muitas coisas, participamos dessa alienação. Quando dizíamos em 2018 que o Bolsonaro ganharia a eleição, a gente não estava combatendo. A gente estava inconscientemente, como dizia o oh, meu Deus. Ai, meu Deus, está aqui. Está na ponta da língua, né? Está aqui, assim, o Paulo Leminski, né? Paulo Leminski, grande lembrança. Leminski, né? Distraídos venceremos. A esquerda era isso. Distraídos venceremos. Não, distraídos perdemos. Né? Não estávamos vendo, não estávamos entendendo. Né? Então, temos que entender a complexidade, as forças reais da complexidade do Brasil. Né? Enfim. Professor Thales Absaber, queria muito agradecer sua participação aqui, sua gentileza de nos atender. Foi uma entrevista muito importante, acho que desses últimos anos que eu tenho feito aqui, que eu consegui olhar com uma lógica estratégica de vários pontos que muitas vezes passam ali desapercebidos, então acho que é uma das entrevistas mais importantes que eu fiz aqui nos últimos anos. Agradeço muito seus esclarecimentos, sua paciência aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Não, agradeço vocês a paciência comigo. Imagina, a gente ia abusar mais do senhor, você ficar falando assim, a gente vai pegar o senhor aqui. Está combinado, em breve dá uma disfarçada e você vai ter que... Dá uma disfarçada para não fingir que aí você vai voltar. Vai voltar. Obrigada, professora, um abraço, viu? Um abraço.